A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Aqui quem fala é o pastor Vantuí, seu irmão em Cristo Jesus. Quero agradecer a você, meu querido amado, que está nos acompanhando. Quero desejar um muito bom bem-vindo a você que está chegando agora neste canal. Que Deus abençoe cada um de vocês. Você que já se inscreveu, Deus abençoe a sua vida. Participe do canal. Esse canal nasceu no coração de Deus e foi entregue a nós. Faça seus pedidos de oração e vamos estar orando juntos para que Deus venha abençoar tanto a minha vida quanto a sua vida. E você, querido, bênção de Deus. Amado irmão, que ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, querido. Saiba que nós não estamos aqui preocupados em monetizar, em ganhar dinheiro. Nós estamos aqui com um objetivo honroso de divulgar a palavra de Deus, né? Então se inscreva, dê o seu like, não deixe de se inscrever, querido. Nos ajude na divulgação da palavra, porque o que a gente faz aqui é ler a palavra de Deus, né? Você pode acompanhar em casa, tá? Então Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Nós estamos aí na leitura no livro de Atos dos Apóstolos e a gente hoje vai ler o capítulo 8, querido. A gente vê o Estevão, né? Que foi ali apedrejado devido ao evangelho, mas nunca negou a fé. É um momento de nós refletirmos, querido. A gente está vendo aí pelos países afora aí pessoas sendo perseguidas e mortas por causa do evangelho nos dias atuais. E deveríamos refletir muito sobre isso. Será que estamos dispostos a entregar nossa vida pelo amor de Cristo? Estamos dispostos a servir ao Senhor, custe o que custar? Porque às vezes, meu irmão, na primeira dificuldade, na primeira luta, na primeira prova que nós passamos, muitos de nós acabam duvidando da presença de Deus em nossas vidas, né? E aí nós temos exemplos de pessoas que entregaram sua vida pelo Evangelho, mas cumpriram a sua carreira e permaneceram na fé até o fim. Vamos ler o capítulo 8 do Evangelho, né, do Evangelho em Samaria, no livro de Atos, capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encarceravam na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade as artes mágicas e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos entendiam, desde os mais pequenos até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus.
Entendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo? Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te sejas perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura, e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciavam o evangelho. Filipe e o eunuco. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, Mordômor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito ao Filipe: Chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensina? E rogou Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos seus tosqueadores, assim não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu lugar, seu julgamento, e quem contar a sua geração? Por que a sua vida é tirada da terra? E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de uma água, e disse o eunuco: Eis aqui água. Quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe:
é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco. E júbilos continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto e indo, passando, anunciava o evangelho